Olá, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Black Friday, uma data que está em evidência aí por esses dias, né? Mas o que é o Black Friday? No português, Black Friday, sexta-feira negra, né? O Black Friday é um dia que o comércio do mundo inteiro separa uma sexta-feira, né, para selecionar ofertas imperdíveis e oferecer descontos aos seus consumidores, descontos arrasadores. Esse é o Black Friday. Acontece aqui, acontece no exterior, acontece no mundo inteiro. Mas houve uma sexta-feira, há muitos anos atrás, que foi a mais negra que já aconteceu, de todos os tempos. Foi o maior Black Friday da história da humanidade. Desde a fundação do mundo não houve um Black Friday maior do que este. Neste dia, a maior oferta que poderia ser oferecida ao mundo inteiro aconteceu. Neste dia, estávamos diante de um bem tão caro, mas um bem tão caro que nem todas as riquezas do mundo inteiro pagaria este bem. E este bem é a minha alma e é a sua alma. A palavra de Deus levanta essa questão em Marcos 8,37, quando diz assim: ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Em Salmos 49,8 vem a resposta: pois a redenção da sua alma é caríssima. Quando houve a desobediência lá no Jardim do Éden, onde o homem descumpriu a ordem de Deus, Deus ordenou que não comesse da árvore, e aí o homem comeu. Então, neste momento, o homem foi contaminado com o pecado, ficando longe de Deus. Isso está descrito em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não foi só a separação que o homem sofreu, ele também sofreu a morte. Isso está descrito em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se o homem foi contaminado com o pecado, então a alma que pecar, essa morrerá. Então, o homem morreu, né? Romanos 6,23 ainda afirma, porque o salário do pecado é a morte. Então, se o homem pecou, ele morreu. Mas que morte é essa? Essa morte não se refere à morte do nosso corpo, quando os nossos dias se encerram aqui nessa terra e o nosso corpo morre, somos velados, sepultados. Não se refere a essa morte. Se refere à morte espiritual, se refere à segunda morte. Você sabe qual é essa segunda morte? Ela está descrita em Apocalipse 20:14, que diz assim: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A palavra de Deus nos diz que nós somos formados de corpo, alma e espírito, né? Então, a primeira morte se refere à nossa morte física, né? A morte do corpo. Mas essa morte que está descrevendo aqui, que descreve em Apocalipse, é a segunda morte. Então, né, é a morte espiritual, a morte da nossa alma. Em Apocalipse 14:11 diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia e nem de noite, para todo sempre. Isso reafirma que a nossa alma é eterna, né? E esse condenado à morte eterna sou eu e sou você. Quando pecamos, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, esse pecado foi transmitido a todos os outros, aos demais homens que nasceram após Adão e após Eva, eles foram contaminados. Então, todos nós que nascemos após fomos contaminados com essa morte, essa condenação da morte eterna. Nós estamos todos fatalmente predestinados a essa segunda morte que diz em Apocalipse, que é o lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. Mas, graças a Deus que tem um mas. Naquele dia, onde o livro de Lucas 23:44 diz que era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Então, naquela Black Friday, naquele magnífico Black Friday, Deus fez a melhor oferta que o homem já recebeu. A melhor oferta. Jesus nos comprou por um alto preço, oferecendo a sua vida como pagamento pelo resgate das nossas almas. Se nossas almas estavam perdidas pelo pecado cometido lá no Jardim do Éden, que foi transmitido para todos os homens, se eu e você estávamos fatalmente condenados ao lago de fogo e enxofre e à segunda morte, Deus fez uma magnífica oferta neste magnífico Black Friday. Uma oferta
onde ele pagou um alto preço oferecendo a própria vida do seu filho, a vida de Jesus, para comprar as nossas almas e nos livrar dessa segunda morte. Olha só o que diz em 1 Coríntios 7:23. Fostes comprados por bom preço. Em 1 João 3,16 diz que ele deu a sua vida por nós. Então, aquele pecado que estava em nós e nos fez morrer espiritualmente, Jesus colocou sobre o seu próprio corpo e suportou o pecado de toda a humanidade. Isso está descrito em Isaías 53:6, que diz: mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Reafirma isso em Isaías 53:12, que diz: mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Então, naquela sexta-feira negra, Deus não nos deu um simples desconto, como hoje nós vimos no Black Friday do comércio, mas colocou a salvação de forma gratuita ao alcance de todos nós através de Jesus, quando pagou por completo a nossa nota promissória. Não foi um desconto de Black Friday, foi um Black Friday onde ele pagou por completo a nossa nota promissória com pecado, para que assim pudéssemos nascer de novo. Mas como que eu nasci de novo? Nascemos de novo através de um processo com 3 etapas. A palavra de Deus diz que eu e você fomos crucificados juntamente com Cristo, e isso o próprio Jesus disse em João 12:32. Ele disse: quando eu for levantado da terra, quando ele foi pregado na cruz e for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. A palavra de Deus diz que eu e você morremos e fomos sepultados juntamente com Cristo. Isso está descrito em 2 Coríntios 5:14, e diz: se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu e você ressuscitamos juntamente com Jesus, é o que diz Efésios 2:6. Diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele. E essa foi a maior oferta já praticada no maior Black Friday da história. Se você está ouvindo esse testemunho, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo para você todas essas palavras, e se neste momento você ainda tem dúvida, sobre será que isso é verdade mesmo? Será que isso aconteceu? Mas eu não estou entendendo isso, eu não consigo entender, isso é um monte de loucura, essa pessoa aí está falando um monte de asneira, isso não é possível, isso são coisas que transcendem o natural. Olha, se você está ouvindo neste momento e está pensando sobre tudo isso que eu te falei, ouça o recado em que Hebreus 3:8 tem para você e para mim. Diz assim: não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação no deserto. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo revelar para você todas essas verdades que de fato são verdades que transcendem o natural. Só o Espírito Santo para nos convencer de todas essas verdades. E veja bem, em Apocalipse 2:11 diz assim: olha a esperança. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que Deus possa abençoar você grandemente, que Deus possa estar revelando a você através do Espírito Santo todas as verdades do magnífico plano de salvação que Ele ofertou a nós naquele grande Black Friday, naquela grande sexta-feira negra, onde de fato o dia se escureceu e onde de fato um alto preço foi pago para nos dar redenção do pecado, aquele pecado que nos condenou à morte eterna, a segunda morte, não a morte do corpo, mas a morte espiritual, a morte que a palavra diz em Apocalipse que é o tormento eterno. Então, naquele magnífico Black Friday, Deus ofertou o seu Filho e derramou o seu precioso sangue para pagar a nossa dívida, a nossa nota promissória com o pecado. Que Deus possa estar abençoando sua vida em nome de Jesus. E até a próxima gravação, se claro, assim Deus nos permitir. Até lá.